Olá, este é o programa Panorama das Comissões. Hoje vamos fazer um balanço das atividades da Comissão de Educação no primeiro semestre de 2023. E quem vai conversar com a gente é o presidente do colegiado, senador Flávio Arnes. Senador, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Agradeço a você, Isadora. Quero cumprimentar a todos e todas que nos acompanham e discutirmos o que é mais importante para o Brasil, que é educação e cultura. Senador, acho que um dos temas mais delicados e mais desafiadores para a educação no primeiro semestre foi a questão da segurança nas escolas. Como que a comissão abordou esse assunto? Olha, esse é um tema que tem que envolver toda a sociedade durante todos os anos pela frente. Ou é a segurança dentro da escola, ou a violência que acontece contra a escola. De 2022, portanto, do ano passado para cá, tivemos mais de 20 episódios de violência em relação às escolas. Então, é um número grande, importante, que tem que ser abordado. Aí havia um projeto de lei do senador Wellington Fagundes. Esse projeto foi aproveitado para fazermos um ciclo de audiências públicas, convidando Polícia Federal, Polícia Civil, governadores, secretários, comunidade, movimentos sociais, experiências de outros países também neste assunto, porque é algo que afeta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. E, fruto desse debate todo, foi organizado um substitutivo ao projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Educação e remetido agora à Câmara dos Deputados, abordando toda uma política pública para a segurança escolar, envolvendo União, estados, municípios, a escola, a comunidade escolar, o contexto da escola toda, e levantando todos os aspectos que foram abordados nessas audiências públicas, como, por exemplo, a Polícia Federal, inclusive, colocou de maneira clara os problemas com as mídias sociais, fora da escola, incitando a violência, incitando o uso de armas, aquilo que a gente chama de dark web ou deep web, né, que a gente só encontrava escondido nos mecanismos da internet. Hoje se encontram todos esses fatos na superfície. Então, esse é um trabalho externo da Polícia Civil, Polícia Federal, mas temos muitas coisas dentro da escola que foram levantadas. Dar muita atenção para os casos de bullying, por exemplo, também verificar a questão, né, de algum transtorno mental, distúrbio mental que algum aluno possa apresentar, diagnosticar e atender isso de uma maneira adequada, ter mecanismos que a própria comunidade considere importantes para haver na escola, como botões de pânico, chamamento de polícia, isso também pode ser colocado, mas principalmente criando-se uma cultura, né, de promoção da paz, né, que a gente tenha, assim, a relação entre todos os órgãos para o atendimento das necessidades. Por exemplo, né, o exemplo sempre ajuda a elucidar. Se nós temos uma pessoa que está sendo atendida por um sistema de saúde mental, como CAPES, médico, hospital, que a escola interaja com esse sistema de saúde e a saúde com a escola, porque um não sabe o trabalho que o outro vem fazendo. Se existem casos de violência que os alunos queiram transmitir também, que estão acontecendo na escola, ou de ameaças, que haja um canal de denúncia e também o caminho para onde essa denúncia deva ser enviada, porque levantou-se nas audiências públicas que muitas das situações poderiam ser antevistas, poderiam ser abordadas antes que acontecesse algo mais dramático. Então, nesse sentido, tem que haver uma grande articulação. Nós, no ano passado,
né? Durante a educação na pandemia, tivemos uma subcomissão na Comissão de Educação, onde esses fatos todos já foram levantados. E eu, como presidente da subcomissão na ocasião, inclusive oficiei para os Ministérios da Educação, da Saúde, para ver essa política adequada. O governo federal está repassando recursos para os estados, também para combater a violência contra as escolas ou nas escolas. Mas isso fazer parte deste plano, dessa discussão, desta formação de pessoas para o atendimento adequado de situações dessa natureza. Então, isso foi aprovado, Isadora, vai para a Câmara dos Deputados e a gente espera em breve que tenhamos essa lei em vigor no Brasil. É importante a participação de todo mundo, né, senador? Envolve a comunidade, a polícia, o legislativo, todo mundo, né? É um trabalho, na verdade, intersetorial, né? A polícia tem que orientar, os pais têm que se unir, têm que organizar as estratégias dentro da escola. O Brasil é muito diverso também, um território extremamente grande, com realidades muito diferentes, mas que cada escola, dentro daquilo que a lei propõe, faça o seu plano de segurança. Inclusive, o prefeito de Blumenau, né, esteve presente nessas audiências, onde aconteceu um episódio assim, bastante violento contra a escola de educação infantil, e é uma cidade que nunca esperava que fosse acontecer alguma coisa. Né? Quando nós fazemos um plano de contingência, um plano de preparação, no fundo, a gente sempre deseja que o plano não seja executado, mas temos que ter o plano para a eventualidade de acontecer alguma coisa. Mas não só para isso, para ajudarmos os alunos que precisam de apoio. Se você identifica que o aluno é quietinho demais, não se socializa, está sofrendo na escola por causa de atitudes dos colegas ou de outras pessoas, né? Ou se ele está fazendo ameaças, ou criança fazendo ameaças, essa criança precisa ser atendida também, né? E as famílias precisam ser apoiadas. Muitas vezes as famílias nem sabem o que fazer com aquela situação, sabem que é um problema, né? Quantas pessoas que a gente conhece, e eu próprio conheço, que se suicidaram como adultos. E falando, então, com os colegas dessa pessoa que se suicidou, eles dizendo, olha, no colégio ele já tinha, assim, sinais sendo mostrados de dificuldades de relacionamento, de isolamento, né, de autoafirmação. Então, nós temos que trabalhar, promover o ser humano, ajudar naquilo que for possível, prevenir violência. O que aconteceu no Paraná, por exemplo, e no município de Cambé, né? A pessoa adentrou a escola, matou 2 pessoas, mas agora ainda estão sendo presas pessoas em São Paulo relacionadas ao episódio do Paraná. Então, é algo arquitetado fora da escola e que tem que ser objeto, obviamente, né, do trabalho da polícia. Também os meios de comunicação, isso foi abordado também, essa autorregulação que já acontece, não dar a divulgação de nomes, nem de fotos, nem de vídeos, né, para que não haja essa promoção que muitos desses que promovem a violência desejam, de ver o seu nome estampado, fato comentado, né, para que eles possam também aparecer de alguma maneira, né, em relação aos amigos, mas esta autorregulação até já vem acontecendo nos meios de comunicação. Então, isso é muito importante também. Senador, agora mudando um pouquinho de assunto, o senhor citou uma hora a pandemia. Na época da pandemia, a gente percebeu, né, esse país enorme, igual o senhor falou também, e a gente tem muitas disparidades, principalmente em relação à conectividade, né, acesso à internet desses alunos, dessas crianças. Quais foram os planos definidos pela comissão no primeiro semestre em relação ao acesso a essa conectividade? Isto foi um tema abordado bastante na Comissão Educação na pandemia, porque
a internet, os equipamentos, os materiais constituem uma ferramenta extremamente importante. Os professores têm que ser preparados, né? Ao mesmo tempo os alunos têm que ter equipamentos à disposição e também ter a internet em casa para poderem fazer pesquisa, materiais, enfim, trabalharem nesse sentido. Nós aprovamos inúmeras iniciativas já durante a pandemia e que temos que acompanhar agora a implementação no sentido dos recursos, particularmente do FUST, do Fundo de Universalização das Telecomunicações, que possam ser direcionados para esta área. Agora, a gente sempre tem que pensar, sabe, Isadora, numa outra questão, que é o Sistema Nacional de Educação, é o SNS, Sistema Nacional. Já foi aprovado no Senado Federal, está para ser apreciado na Câmara dos Deputados, porque isso vai fazer com que haja uma responsabilidade de todos os entes federados, União, estados, municípios, Distrito Federal, sobre cada um desses aspectos. Ou seja, é uma organização tripartite, como acontece na saúde. Se você fala em conectividade, né, computadores, acesso à internet, e há muita reclamação nesse sentido, praticamente 80% dos professores dizem que a internet e que eles dispõem é de baixa qualidade. Então, União, estados e municípios têm que se sentar, discutir e ver o que cada um vai fazer para que essa conectividade seja de melhor qualidade. Nos estados, assim, a questão bipartite, onde estados e municípios se reúnam, né? Então, nesse sentido, o Sistema Nacional de Educação é uma das prioridades do Congresso Nacional, do governo, já aprovado no Senado Federal, o projeto de lei, né? E que está agora em apreciação pela Câmara dos Deputados. Então, isso é um trabalho de várias comissões da educação. Eu sempre destaco também o trabalho da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que agora foi desmembrada, para que isso aconteça. Mas o Sistema Nacional de Educação tem que ser aprovado, e eu penso que isso vai organizar, né, a abordagem dos desafios da educação em nosso país. Senador, e em relação ao Plano Nacional de Educação, quais são os principais pontos que a gente pode abordar aqui? O Plano Nacional de Educação tem a sua vigência, o atual, de 2014 a 2024, portanto, até o ano que vem. Estamos no 9º ano de aplicação do plano atual. Nós temos inúmeras discussões que estão acontecendo, não veio ainda a proposta do Executivo para o Congresso Nacional, deveria ter vindo no 2º semestre do ano passado, porém o Ministério da Educação e demais ministérios estão assim se debruçando sobre esse assunto, e no 2º semestre chegará ao Senado Federal, e não só ao Senado, me desculpe, ao Congresso Nacional, a proposta do novo Plano Nacional. Nós estamos nos antecipando a isso. Fizemos 8 audiências públicas já nesse 1º semestre para discutirmos, fazermos esta avaliação do que aconteceu nesse período e o que pode acontecer no novo plano. Quais os aspectos que têm que ter continuidade, quais os que têm que ser aprimorados. E há inúmeras coisas que foram levantadas nessas audiências públicas, inclusive aproveitando a oportunidade para dizer a todos e todas que nos acompanham que os sumários de todas essas audiências públicas se encontram à disposição da sociedade no portal da Comissão de Educação. Então, seria que todas as pessoas que gostam desse assunto pudessem ler, olhar, avaliar e sugerir. Mas muitos aspectos foram abordados, né? Quer dizer, toda a educação básica e educação superior. O plano é dizer o que a gente quer para a educação nesse período de 10 anos. Então, isso envolve educação infantil,
na educação básica toda, ensino fundamental, ensino médio, as modalidades de educação, educação especial, educação de pessoas com deficiência, a educação técnica, tecnológica, também a educação de jovens e adultos, educação indígena, comunidades quilombolas, profissionalização, o ensino superior e o pós-graduação, a pesquisa, ou seja, da creche ao pós-graduação. E lá são colocados os objetivos, as metas, as diretrizes, a maior parte das quais, diretrizes e dos objetivos, não foram cumpridos nesse período. Então, nós temos o grande desafio de realizarmos, propormos um plano nacional de educação que possa atender à necessidade do Brasil de hoje e apontarmos para o futuro. E até uma discussão interessante que aconteceu, não é só aquilo que a gente acha que é execuível, nós temos que pensar naquilo que almejamos e que queremos que aconteça, né? Então, é o apontamento para o futuro, inclusive. Então, nesse sentido, né, todo esse diagnóstico está colocado nessas audiências públicas e à disposição, e quero destacar, inclusive, que há análises muito interessantes dos dados desagregados, ou seja, não é só há quantas crianças que estão, por exemplo, em creches no Brasil, que ainda está abaixo dos 50% que o plano previa até o ano que vem. Mas como que está a situação das creches nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, no campo, ribeirinhas, na periferia, em centros urbanos, né? Tudo isso, então, é importante de se ver e analisar também todos esses dados conforme a realidade específica. E isso está relacionado, obviamente, ao Sistema Nacional de Educação, né, Isadora? Por quê? Vamos melhorar o ensino técnico, tecnológico, profissionalizante no Brasil. Então, esse é um desafio. Ótimo. Então, União, estados e municípios têm que se sentar, reunir. A União tem que dizer o que ela vai fazer, os estados vão também dizer e os municípios. E vão pactuar. Não é só fazer uma reunião. Então, o Sistema Nacional de Educação diz um sistema de colaboração, de cooperação, de pactuação, para que cada um tenha suas responsabilidades bem definidas. Isso em relação a qualquer área, né? Educação de jovens e adultos. Tanta gente que não fez o ensino, nem o ensino fundamental no Brasil, né? O pessoal com mais de 25 anos, são milhões de pessoas que têm o ensino fundamental, outros que não terminaram o ensino médio. Então, a educação de jovens e adultos é algo essencial. E não é possível que a União pense nisso só porque ela não executa. Quem executa é o município, é o Estado, mas nunca se sentaram para discutir. O Sistema Nacional de Educação diz, venham aqui, vamos sentar, vamos discutir, né, a educação de jovens e adultos, se for o caso, e chegarmos a uma conclusão das responsabilidades de cada um. Então, está tudo relacionado. Eu até colocaria o Sistema Nacional de Educação num patamar acima que vai organizar tudo isso para que cada um faça exatamente o que deve ser feito. Vamos construir uma escola no município, né? Aonde que vai estar localizada essa escola? Será que precisa de transporte escolar? Fica mais fácil aqui, em outro local? Onde é que estão localizados? O Estado tem que se sentar com o município, na gestão bipartite, no caso, para chegar a uma conclusão. Então, essa é uma organização da educação em nosso país, e já existe, né, na saúde, né, o SUS, na segurança pública, o SUSP, né, que é um sistema único de segurança, também na assistência social, que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e na educação, apesar da Constituição de 88 dizer que isso já deveria acontecer, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Já foi aprovado no Senado
e está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Senador, tem tanto assunto que eu queria abordar com o senhor, mas o nosso tempo é curto. Então, como a gente está daqui a pouquinho chegando perto do nosso encerramento, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os planos, o que a gente pode esperar para o segundo semestre para a comissão. Olha, muitas coisas, né? Nós estamos com a subcomissão do ensino médio, presidida pela senadora Tereza Leitão. Já foram realizadas 9 audiências públicas, então tem que continuar isso no segundo semestre. Temos que acompanhar na Câmara dos Deputados a aprovação do projeto de segurança escolar. Isso é um outro desafio, né, grande. Temos que nos debruçar sobre o Plano Nacional de Educação, que é extremamente importante. Tanto Câmara como Senado, continuar esse debate no segundo semestre. Ao mesmo tempo, a gente tem que, assim, dar uma atenção muito especial para as questões relacionadas a toda a conjuntura aí da alfabetização, por exemplo, na idade certa, que já foi criada, inclusive, já foi autorizada a implantação da comissão mista, senadores e deputados, para a alfabetização na idade certa. Né? Aprovamos mais de 120 matérias, 143 matérias nesse primeiro semestre, aprovamos, dos quais 93 projetos de lei. Então, isso é muito importante, fazendo todo esse debate a que eu me referi, nessas áreas tão essenciais para o Brasil. Foram 57 reuniões, né, senador? Eu vi aqui da comissão. Quantos chefes de Estado os senhores ouviram? Foram diversos ministros também, né? Nós tivemos a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana, também da ministra Margarete Alves, da Cultura, Ana Moser, porque no início a comissão era de Educação, Cultura e Esporte, agora a área do esporte está constituindo uma comissão específica, mas a ministra Ana Moser nos deu a honra da presença, inclusive como atleta referência no Brasil, e também a ministra da Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos, numa audiência conjunta, Educação e Ciência e Tecnologia. Aliás, até eu quero levantar nesse sentido o aspecto de que eu tenho participado de todas as audiências públicas com os ministros dessas áreas, dizendo para a ministra da Igualdade Racial qual que é a pauta legislativa da igualdade racial que deva ser debatida na educação, para nós constituirmos, formarmos um novo pensamento em relação à cultura brasileira. Também a questão indígena, também participando e dizendo, olha, nós queremos a pauta legislativa do Ministério também, para que a gente possa debater isso também. Né? A ministra da Cultura, Margarete Menezes, eu não sei se eu mencionei o nome correto também, mas ela também esteve presente na educação, cultura, esporte, ciência, tecnologia. Na ciência e tecnologia, nós queremos também fazer a discussão de como termos bolsas, pesquisas na educação básica, com o envolvimento das pessoas, projeto de vida dos alunos, que está relacionado à questão da segurança escolar, não é? O projeto de vida para que a pessoa tenha uma perspectiva na vida. Isso tem que começar no final do ensino fundamental, termos educação profissional, não é? Por isso a frente parlamentar mista que eu mencionei, profissional, técnica, tecnológica, para que os alunos terminem o ensino médio, os que desejarem, mas já tenham uma profissão, já ganhem recurso durante o ensino médio através de bolsa-aprendizagem, estágio e o que for necessário, mas para isso é necessário debater o novo ensino médio para que esta filosofia esteja, assim, bastante ressaltada, que o foco, o holofote, seja sobre o ensino médio e sobre a profissionalização. Eu fui secretário de Educação e posso falar de experiências onde a pessoa fazia o ensino médio de noite
né, o que já é uma dificuldade, mas tinha ensino profissionalizante durante o dia, e esse ensino profissionalizante era feito em acordo com a força produtiva da comunidade, e esse aluno já recebendo bolsa aprendizagem, estágio, 98% deles concluíam o ensino médio e faziam a educação profissional junto. Aprovamos agora vários projetos nessas áreas todas, né? Educação em tempo integral, né? Um novo, quer dizer, um incentivo para o ensino profissionalizante, ao mesmo tempo também a questão dos conselhos escolares, dos fóruns, para que haja toda essa articulação e organização da comunidade escolar, conselho escolar, associações de pais, mestres e funcionários, diretorias. E se eu fizesse um apelo aqui, eu diria para todos e todas que nos acompanham, vamos constituir em todas as escolas públicas do nosso país o Grêmio Estudantil, para que as crianças, os adolescentes, os jovens se acostumem a debater o que é importante para eles na vida, em termos de projeto de vida, em termos de profissionalização, envolvendo os pais, a PMF, ou equivalente, os nomes aí pelos estados, para que a gente possa ter uma perspectiva nova, porque educação é tudo. Se a gente quer um Brasil diferente, senador, é pela educação. Verdade, educação faz parte, é que muda o mundo, né? Senador, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito, muito, muito a sua disponibilidade e a entrevista que o senhor nos deu. Este foi o panorama do primeiro semestre de 2023 da Comissão de Educação. Essa entrevista já está disponível na nossa página na internet, senado.leg.br/tv e no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.